Graças a Deus, irmãos. No mês de maio, irmãos, nós estamos com a série de mensagens voltadas à nossa família, a como nós temos bênção em nossas famílias. E hoje, irmãos, nós vamos dar seguimento. E hoje nós vamos falar sobre resolver conflitos em nossa vida, para sermos bênção para a nossa família. Às vezes, irmãos, o problema da nossa família está em nós. E o interessante, irmãos, que nós achamos que o problema está sempre no outro. Então, irmãos, eu quero convidar você a vir comigo hoje numa jornada dentro dessa mensagem. E eu tenho certeza que hoje, irmãos, dessa igreja vai sair homens melhores, pais melhores, mulheres melhores, mães melhores e filhos melhores para ser bênção dentro da sua família. Amém, irmãos? Quem quer ser bênção dentro da sua família? Todos nós, tá? Então, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 32, irmãos. Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler um pequeno trecho da história de um homem chamado Jacó. E nós vamos ver, irmãos, os dilemas que esse homem tinha na sua família, como o afetou e como ele conseguiu resolver isso. Vamos lá, irmãos, a partir do verso 32. Aliás, a partir do verso 22, irmãos. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Todos acharam? Vamos à leitura da palavra de Deus nesta manhã. E ele levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque, ou o vale de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado sozinho. Preste atenção, irmãos. Jacó ficou sozinho. E ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: deixe-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele disse: qual o teu nome? Presta atenção, qual o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dize-me, rogo-te, qual o teu nome? E ele disse: por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa.
Então, irmãos, a gente olhando para esse cenário que nós acabamos de ver, cenário bíblico, eu quero convidar vocês, irmãos, não estranhem, nós não vamos nos tornar uma igreja neopentecostal, tá? Nós não vamos nos desviar dos princípios reformados, mas nessa manhã, se você quer ser abençoado por Deus, para que você seja bênção na sua família, eu te convido a você vir ao Vale do Jaboque nessa manhã. E esse é meu intuito, te convidar a vir ao Vale de Jaboque, porque foi ali que Jacó teve a sua vida transformada, para se encontrar e ser bênção com a sua família. Mas vamos dar uma olhada, irmãos, sobre a família desse personagem, tá? Vale do Jaboque. O que significa Jaboque? Jaboque significa solidão, sozinho. Irmãos, tem momentos na nossa vida que Deus não quer a reunião da nossa família. Há momentos da nossa vida que Deus quer ter um encontro sozinho com você. E quando Deus tem um encontro sozinho com você, irmãos, não tem como você não ter a tua vida transformada para ser bênção na sua família. O Vale do Jaboque, irmãos, para Jacó foi o divã. Alguns vão dizer, pastor, irmão, o que é divã? Quando você vai no psicólogo, ele tem uma cama que você deita ali, e o psicólogo começa a conversar com você. Aquela cama é o divã. Deus chamou Jacó para o seu divã. Mas para quê, pastor? Para Deus tratar os conflitos oriundos da história problemática da família de Jacó. Jacó tinha muitos conflitos dentro dele, e Jacó não é diferente de nós, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui, inclusive eu, tenho conflitos que somente Deus pode resolver. Quando nós olhamos para a família de Jacó, irmãos, era uma família interessante. Era uma família temente a Deus. A família de Jacó era uma família temente a Deus. Mas a família de Jacó apresentava desajustes e desequilíbrios. Olha como é que era a família de Jacó, irmãos. Apesar de o pai de Jacó ser um homem de Deus, ele tinha exemplos negativos. O seu pai, por vezes, não lhe deu bons exemplos. Um homem que não sabia resolver conflitos e por muitas vezes usou o artifício da mentira para poder resolver os conflitos. O pai de Jacó, ele era mentiroso. E para resolver os conflitos, irmãos, muitas vezes ele usava mentira para se preservar de alguns conflitos. E o interessante, irmãos, que isso se refletiu em Jacó, que por muitas vezes, irmãos, por ter aprendido a mentir, também mentia e enganava, porque ele viu o pai por muitas vezes mentindo para resolver conflitos. E conflitos não se resolvem com mentira, irmãos. Conflito se resolve sentando e olhando nos olhos para se resolver. O interessante, irmãos, que nós olhamos para essa família e nós vamos ver, irmãos, dois irmãos, Esaú e Jacó. E o negócio começava dentro da família. Esaú, o caçador, o homem forte, e ele alcançou a admiração do seu pai. O pai olhava para Esaú e disse assim: esse é o meu filho, guerreiro, caçador, forte. O pai começou a ter preferências por Esaú. Por outro lado, nós temos Jacó. Por sua vez, irmãos, era um menino mimado por mamãe.
Mamãe trazia ele para a cozinha, ele aprendeu a cozinhar com mamãe. Sabe aquela criança rabo de saia de mamãe? Mimado. E às vezes, irmãos, mamães, que é o dia de vocês, às vezes nós mimamos demais os nossos filhos. Então nós tínhamos aqui um pai que admirava muito Esaú, e nós temos aqui Jacó, que por não ser admirado por Esaú, se escorou na sua mãe. Olha o problema. E o interessante, irmãos, que em uma casa onde filhos têm preferência pelos pais, mais cedo ou mais tarde, esses filhos vão entrar em conflitos. Vão entrar em conflitos. O interessante, irmãos, que a gente vai ver que qual era o grande problema de Jacó. O problema de Jacó era que Jacó queria também ser admirado pelo seu pai. Ele também queria ser admirado pelo seu pai. E vocês conhecem a história. Ele queria ser tão admirado pelos seus pais, que um dia ele se veste de Esaú. Vocês estão entendendo um conflito entre dois irmãos? Ele queria tanto ser admirado pelo pai, como Esaú era, que chegou um momento que ele teve que incorporar o personagem de Esaú. E nós sabemos, irmãos, que Jacó compra a primogenitura de Esaú, que Jacó, com a sua mãe, elaborando como enganar o pai. Olha que família, a mãe começa a maquinar, como é que nós vamos tirar as bênçãos do pai agora. E aí a mãe ajuda o seu filho a se vestir de Esaú. Ele vai até o pai pergunta 3 vezes quem é ele, 3 vezes, e ele diz: Esaú, o seu filho. Esaú, quando descobre isso, irmãos, fica indignado e irado. E Esaú vai tentar matar Jacó. A sua mãe, olhando aquilo ali, diz: filho, para que não haja uma desgraça na família, foge. Jacó sai com a mão na frente e outra atrás. Sai sem destino à procura da casa de um tio que ele nem sabia onde morava. No meio do caminho ele vai dormir, usa uma pedra como travesseiro. Ele encontra o tio passa a perna em Jacó, que ele promete uma filha e dá a outra. Jacó começa a trabalhar vários anos. Jacó casa com 2 mulheres, e as 2 mulheres entram em contenda uma com a outra. A família de Jacó também está com conflito. Essa é a família, irmãos. E aqui no texto que nós lemos, 21 anos depois de tudo aquilo que ele fez com Esaú, Jacó volta para sua família. E ele não sabe como vai ser recebido por Esaú. Ele não sabe como vai ser recebido pela sua mãe. Ele não sabe como vai ser recebido pela sua família. Ele não sabe se Esaú ainda está com ódio dele. 21 anos depois, irmãos, Jacó volta. E quando nós olhamos agora, irmãos, Jacó está no vale do Jaboque. Precisava somente atravessar o rio para chegar à região onde a sua família estava. E o interessante, irmãos, que o texto diz que ele passa suas mulheres, passa suas concubinas, passa tudo que ele trouxe. Mas Jacó sabia que se ele não tivesse um encontro com Deus de verdade, ele jamais seria bênção para sua família. E o texto diz que ele fica sozinho no vale. E às vezes, irmãos, nós precisamos ficar sozinhos para Deus nos tratar. E o interessante, quando a gente olha para o texto bíblico, irmãos,
Como é que o Senhor se revela a Jacó? O texto diz que Deus se revela a ele como um lutador, um guerreiro. E quando nós olhamos para isso, irmãos, por que Deus se apresenta a ele como um lutador? Como um guerreiro? Porque Deus queria mostrar para Jacó que dentro dele existia muitos conflitos que precisavam ser guerreados para que ele pudesse ser bênção na sua família. E nessa manhã, irmãos, Deus trouxe você aqui para que você pudesse experimentar a sala de terapia de Deus, para que você possa sair nessa manhã com a tua vida transformada para ser bênção na vida da tua família. Vamos aos conflitos que Jacó tinha. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, o primeiro conflito que Jacó tinha era o conflito oculto, era o conflito do ventre. Irmãos, lá em Gênesis capítulo 25, do 21 ao 23, se você quiser abrir sua Bíblia, você pode. Diz assim, olha: Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. 25 do 21 ao 23. O Senhor respondeu à oração de Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em teu ventre, já desde as entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte, mas o mais velho servirá ao mais novo. O primeiro conflito, irmão, de Jacó era o conflito oculto, aquilo que ele não entendia, ele não via. E muitas vezes, irmãos, nós temos atitudes dentro da nossa família que a gente fica se perguntando: meu Deus, de onde vem isso? A gente não sabe o que está acontecendo, e a gente fica se perguntando, por que eu sou tão ríspido com a minha mulher? Por que eu sou tão duro com o meu marido? Por que eu só falo gritando com os meus filhos? E são coisas, irmãos, que a gente não consegue saber o que está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? São conflitos ocultos. Não é que você faz de propósito, não é que você faz para machucar, mas são conflitos que você tem, você não entende de onde vem. E você fica se perguntando: meu Deus, mas por que isso? Por que eu sou assim? E na realidade você olha para si mesmo e você enxerga e sabe que você não deveria ser assim. Não é algo que você quer, mas existem conflitos ocultos, irmãos. Jacó começou a conflitar no ventre, no oculto. E deixa eu dizer para vocês, irmãos, por mais que o conflito seja oculto dentro de você, não machuca só você, machuca quem está fora. Quando nós olhamos para o texto, diz que as crianças, irmãos, se engafinhavam dentro da barriga da mãe. E quem tem filhos gêmeos, irmãos, sabe que isso é normal em algumas crianças. São 2 crianças. Mas aqui Esaú e Jacó diz que eles lutavam dentro da barriga da mãe. E a luta estava machucando Rebeca. Vocês estão entendendo, irmãos? O conflito é meu, machuca a mim. As crianças estavam se machucando dentro da barriga da mãe. Mas muitas vezes nós achamos que não machuca outras pessoas. Machuca. O conflito é meu, mas machuca outras pessoas. Rebeca diz: Senhor, o que está acontecendo? Está me machucando. Mas deixa eu dizer um negócio para você nessa manhã, irmãos.
Se nós sentarmos no divã de Deus e olharmos e dizermos: Senhor, o que está acontecendo comigo? Deus vai falar a você os teus conflitos. Olha o que Deus faz com Rebeca. Os meninos se empurravam, se engafinhavam dentro dela, pelo que ela disse: por que está acontecendo isso? Senhor, me machuca essas crianças lutando. E aí, irmãos, somente Deus pode ver os conflitos ocultos da nossa vida. Somente Deus poderia enxergar que na barriga dessa mulher existiam duas nações. Os conflitos ocultos não podem ser resolvidos por psicólogos. Os conflitos ocultos não podem ser resolvidos pelo pastor da igreja. Mas, irmãos, os conflitos ocultos da nossa vida, se você sentar no divã de Deus, Deus vai abrir e te mostrar: esse é o seu problema, e eu sou a solução. O conflito do ventre, irmãos, são aquelas perguntas sem respostas que você faz a você mesmo de vez em quando. Por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Por que eu tomo essa atitude? E você não tem respostas, porque é o conflito do ventre. As crises que nós temos, e a gente não entende. Às vezes, sem motivo nenhum, irmãos, dá vontade de a gente chorar e chorar mais um pouco, e você não entende. É porque dentro de você existe um conflito oculto que você não descobriu ainda. Sabe aquele momento, irmãos, que dá vontade de você largar tudo e sair correndo na rua gritando? Não é que você está louco, não, irmãos. É porque existem conflitos que precisam ser tratados. E muitas vezes, irmãos, a gente fica se perguntando: por que eu sou pavio curto? Se o Espírito Santo é longânimo, mas o meu pavio é muito curto. Sabe por quê, irmãos? Às vezes esses conflitos foram criados por nossos pais lá atrás. E esses conflitos deixaram marcas na nossa vida. Mas esses conflitos são seus, são meus. E nenhum homem, irmãos, vai nos ajudar a resolver isso. Mas quando nós sentamos, quando Jacó sentou no divã de Deus, no vale de Jaboque, Jacó saiu transformado. E se você nessa manhã colocar os seus conflitos na mão de Deus, você também vai ser transformado desse lugar nessa manhã. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que os conflitos só machucam a gente. Mas os nossos conflitos machucam outras pessoas. E pessoas que nós amamos. E o que dói é que o conflito machuca pessoas que nós amamos. E não era a sua intenção de magoar, não era a sua intenção de machucar, mas machucou. Então, irmãos, a pergunta hoje para nós nessa manhã é: o que está acontecendo comigo? Que pergunta sem respostas é essa que eu tenho? Por que eu não consigo me entender? Por que eu tomo atitudes que machucam os que eu amo? Tem uma coisa bem interessante, irmãos. Tem um livro, chama-se Cura das Memórias. E o autor desse livro diz que ele teve uma experiência, que ele viu um tratado médico que diz que algumas doenças asmáticas eram doenças causadas por falta de perdão. E a gente sabe, irmãos, que existem doenças que se transformam em doenças físicas por falta de perdão. E esse camarada se perguntou: mas
Ele tinha essa doença crônica. E o Espírito falou com ele, falou assim: olha, você sabe por que você tem essa doença? Porque você tem conflitos aí dentro que não foram perdoados. E aí ele perguntou: mas Senhor, mas que conflitos são esses? E Deus mostrou para ele qual era o conflito. Os pais dele, missionários, estavam na Índia, evangelizando na Índia, e ele deixava esse menino com uma avó. E o menino sabia que o que os pais faziam era importante, mas ele foi guardando a ausência dos pais no coração. Mas ele sabia que o que os pais faziam era importante. E essa dor que ele sentia, essa ausência, se transformou numa doença respiratória. E no dia que Deus falou ao coração dele, a doença sumiu. Nunca mais teve crise. Porque são conflitos nossos, que machucam a nós e machucam outras pessoas. Segundo conflito, irmãos, que Jacó tinha, era o conflito do instinto egoísta. Vocês prestaram atenção, irmãos? Olha o que o texto diz. Gênesis 25, 24 a 26. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era um manto de pelos. Por isso lhe deram seu nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Esaú sai primeiro, mas quem estava agarrado ali no pé do irmão? Jacó. E aí você fala: pastor, mas por que instinto egoísta? Porque a luta que estava no ventre da mãe era para ver quem saía primeiro. Ou você acha que Jacó estava seguro na perna do irmão, para quando puxar um, vinha os dois? Não, ele estava puxando era o outro para dentro. Eu quero sair primeiro. Irmãos, se já prestaram atenção numa coisa? Os nossos filhos, as nossas crianças, você ensina eles a falar assim: olha, por favor, obrigado, licença. Mas você não precisa ensinar o teu filho a dizer: é meu, é minha. Os nossos filhos já nascem com instintos egoístas. Você não precisa ensinar o teu filho a dizer: é meu. Tenta, a Dione está aí, ela trabalha com criança. Tenta arrancar um brinquedo da mão de uma criança: é meu. Mas divide com ele: é meu. Nós nascemos, irmãos, com instintos egoístas. E deixa eu dizer um negócio para vocês, irmãos. E muitos de nós que estamos aqui, maridos, mulheres, filhos, muitas vezes estamos perdendo o nosso casamento, estamos perdendo a nossa família, porque nós estamos fazendo coisas que são justas, mas são egoístas. Eu estou pensando em mim mesmo. Eu não paro para pensar no projeto da minha esposa. Eu não paro para pensar no projeto dos meus filhos. Eu preciso correr pelos meus projetos. Isso é instinto egoísta. Às vezes a esposa não pensa no projeto do marido, ela só está pensando nos projetos dela. E Jacó não era diferente. Porque, irmãos, quando Jacó nasce e se dá o nome para ele, usurpador, enganador, trapaceiro, porque ele era egoísta. Quem deveria sair primeiro era Jacó, não era Esaú. E esses dilemas, irmãos, desses instintos egoístas que nós temos, nós precisamos sentar no divã de Deus, para Deus tirar esse instinto de nós, dos nossos filhos.
porque isso traz traumas e problemas para nossas famílias. Nós somos egoístas, irmãos. Vamos parar para pensar no outro. E eu sei, irmãos, que o seu projeto, que os teus sonhos são lícitos. Eu sei que você está correndo por algo que é bom, mas não esqueça que o mundo não gira ao redor de você. Existem pessoas perto de você que precisam ser olhadas. Um terceiro problema, irmãos, que Jacó tinha, era o estereótipo que machuca. Irmãos, você presta atenção. Uma criança nasce, porque ela nasceu agarrada no calcanhar do irmão. Lhe deram um nome que pesou sobre ele a vida inteira. Você imaginou, irmãos, uma criança de 1 ano, de 2, de 3, de 4, e todo mundo dizendo assim: olha, usurpador, trapaceiro, enganador, mentiroso, e essa criança vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e todo mundo olha, usurpador, enganador. Quando essa criança, irmãos, está com 11, 12, 13, 14, 15, 18 anos, essa criança incorporou tudo isso que disseram dela. E como é que nós sabemos, irmãos? Porque chegou um momento que Jacó se vestiu de Esaú. E eu não sei, irmãos, qual foi o estereótipo que colocaram na sua vida durante toda a vida sua. E eu não estou falando para os jovens, eu estou falando para os velhos. Porque de repente nessa manhã tem gente aqui machucada com o estereótipo que os seus avós deram lá no passado, que os seus pais deram lá no passado. Mas deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. O sangue de Jesus sara todo estereótipo. Você não é aquilo que disseram que você é. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós tivemos um encontro com Cristo, a nossa vida foi transformada. O passado ficou no passado. Não era justo, irmãos, você massacrar uma criança porque nasceu agarrada ao calcanhar do seu irmão e durante toda a sua vida ser chamado de usurpador, mentiroso, enganador. Irmãos, cuidado com aquilo que você diz do teu filho. Às vezes, irmãos, o nosso filho não vai bem na escola, tirou uma nota 5, tirou uma nota 4, quando chega em casa os pais dizem: você é burro, menino, você é burra, menina, parece que não aprende nada. Não coloque estereótipos em cima dos seus filhos. Esqueça as palavras negativas, traga palavras positivas. Tirou 4, precisa estudar mais, e eu vou ficar junto de você para te ajudar a tirar 8 na próxima prova. E muitas vezes, irmãos, no momento de raiva, de ira, nós falamos coisas, estereótipos que marcam, que machucam os nossos filhos. Não diga que seu filho é burro. Não diga que o seu filho não vai dar para nada, porque no momento de ira a gente diz isso: esse menino, essa pessoa não vai dar para nada. Isso machuca os seus filhos, irmãos, e gera um estereótipo nele. Se você começar a falar muito, vai chegar uma hora que ele vai entender que ele é burro mesmo. E vai chegar uma hora que ele vai se vestir daquilo que você diz. É o que aconteceu com Jacó. Durante toda a sua vida ouvindo isso, chegou um momento que ele se vestiu e ele diz: realmente, eu sou enganador, eu sou usurpador, eu sou mentiroso. Então já que eu sou,
eu vou me vestir de tudo isso. Não chame o seu filho de peste. E a gente, irmãos, que às vezes os nossos filhos são meio elétricos, né? Não para. E a gente coloca algumas coisas que machucam os nossos filhos. E deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. Você olha às vezes para os nossos filhos e a gente tem uns filhos que só a misericórdia de Deus. Seu filho não está indo bem nas provas, primeiro bimestre, nota vermelha, segundo bimestre, nota vermelha. Vou te ensinar uma receita. Faça como o profeta que olhou para o vale de ossos secos e profetize sobre a sua família. Está um vale de ossos secos dentro de casa, irmãos. Abra a sua boca como um sacerdote e profetize vida na sua família. Profetize restauração na sua família. Profetize que o seu filho vai aprender melhor na escola. Faça como profeta. Profetize sobre o vale de ossos secos. Mas, irmãos, não jogue palavras pesadas sobre o seu filho. Mas não é só sobre os filhos não, irmãos. Às vezes nós jogamos palavras pesadas em cima da nossa esposa, em cima dos nossos maridos. Às vezes ele não serve para nada, ele não faz nada certo, ele não ajuda em nada, ele não contribui em nada. E chega uma hora que o cara vai incorporar isso e vai dizer: realmente eu não sirvo para nada. Ou muitas vezes, irmãos, é vice-versa. Nós jogamos as palavras sobre as nossas esposas. Não faça isso. Se você tiver que abrir a sua boca, irmãos, profetize sobre o teu cônjuge. Profetize sobre a tua esposa. Profetize sobre o teu marido. Profetize sobre os seus filhos. O próximo conflito, irmãos, e eu estou sem relógio, por favor. O próximo conflito, irmãos, é o conflito dos disfarces. Talvez nessa manhã existem pessoas no nosso meio que estão usando máscaras para disfarçar quem realmente ela é. Quando nós vamos olhar isso aí, irmãos, olha que coisa interessante. Quando nós vamos olhar a discussão entre Deus e Jacó no vale de Jaboque, Deus faz uma pergunta para Jacó. Que pergunta: quem é você? E aí você pergunta assim: pastor, mas Deus sabia quem ele era. Sim, sabia. Mas Deus queria saber se Jacó sabia quem ele era. Porque quando ele teve um encontro com o pai, disfarçado de Esaú, o pai lhe perguntou 3 vezes: quem é você? Ele disse: Esaú, seu filho. O pai perguntou: quem é você? Ele disse: Esaú, seu filho. O pai pergunta mais uma vez: quem é você? Ele diz: Esaú, o seu filho. Por isso que Deus chama Jacó no vale do Jaboque e pergunta: quem é você? E Deus está nos perguntando nessa noite, a mim e a vocês: quem é você nessa manhã? Deus não pode abençoar pessoas disfarçadas de outras. Deus não podia abençoar Jacó disfarçado de Esaú. E muitas vezes, irmãos, nós temos usado máscaras no nosso casamento. Às vezes, aquela máscara da mulher forte, guerreira, trabalhadora, que cuida de tudo, que resolve tudo. Ou de repente os homens, que usam aquela máscara de másculo, que não pode chorar, lembra? Homem não pode chorar.
E às vezes, irmãos, ele está quebrado, está moído, mas ele não pode chorar. Você está usando máscaras. Às vezes os nossos filhos que estão vendo a família se afundar, e eles estão usando máscara, entendendo que não está acontecendo nada. Os nossos filhos estão vendo o casamento afundar, mas eles estão usando máscara, dizendo assim, não, está tudo muito bem, porque papai usa máscara, mamãe está usando máscara também. Hoje é amanhã, e Deus quer que a gente tire as máscaras e mostre quem nós somos, para Ele nos abençoar e sermos bênção na nossa família. Você não precisa ser a mulher forte, a guerreira. Você não precisa ser o homem que não chora, que não inclina a sua cabeça no ombro da tua esposa e se derrama em lágrimas. Você não precisa ser o filho que guarda tudo e acha que está tudo bem. Deus te convida a entregar as máscaras nessa manhã. Deus não pode abençoar Jacó, irmãos, vestidos de Esaú. Por isso Deus pergunta, quem é você? E aí, olha que coisa interessante, irmãos. Deus pergunta, quem é você? E pela primeira vez, ele diz, eu sou Jacó. O menino mimado, que cresceu na barra da saia da mãe. Eu sou Jacó, aquele que queria ser amado pelo pai, e o pai tinha uma outra preferência. Eu sou Jacó, aquele que aprendeu a cozinhar com a mamãe. Eu sou Jacó, o cheio de conflitos. Somente quando Jacó entendeu quem ele era, o texto que nós lemos diz, o Senhor o tocou. E para Deus nos tocar nessa manhã, irmãos, e se você quer ser tocado pelo Senhor nessa manhã, é momento de nós deixarmos as máscaras de lado. Quando Jacó entendeu quem ele era, Deus o tocou. E Deus quer tocar nas vidas nessa manhã. Deus quer tocar com você, irmãos, poderosamente. O texto diz que Deus toca em Jacó e o abençoa. O texto diz que Jacó sai mancando. Quem quer sair mancando nessa manhã, na presença de Deus? Para experimentar um novo tempo na sua família, ser bênção. E eu não estou falando, irmãos, daqueles toques que a gente vê por aí, não. O texto não diz que ele deu um soco, deu um murro, deu um chute. Você sabe o que acontece conosco, irmãos? Muitas vezes nós estamos há tanto tempo na presença de Deus, mas ainda não recebemos o toque que transforma as nossas vidas. Eu quero convidar o Roberto, por favor, Roberto, vem aqui. E eu quero convidar você. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração nessa manhã, se você quer ser tocado pelo Senhor nessa manhã, e quer a tua família transformada em uma família abençoada, eu quero te convidar a ficar de pé e vir aqui na frente, irmãos, por favor. O texto diz que Jacó ficou sozinho. Esqueça quem está do seu lado. Agora é você e Deus. Você quer ser bênção na tua família? Vem aqui na frente. Fique de pé. Eu quero te convidar. Hoje é dia de tirar as máscaras. Hoje é dia de receber o toque do Senhor. Hoje é dia, irmãos, que Deus vai falar conosco. E nós vamos chegar na nossa casa, e a partir de hoje, a nossa casa vai ser bênção.
o Roberto vai estar orando por nós, porque também vou estar embaixo, porque também preciso ser bênção na minha família. Amém? Roberto, vamos orar? Deixa Deus tocar em você nessa manhã. Pastor, eu estou sentindo o desejo de chorar. Chore. Pastor, olha, eu vou me ajoelhar porque não aguento. Se ajoelhe. Deus quer tocar na tua vida nessa manhã, irmãos. Hoje você vai sair daqui diferente. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua presença, juntamente com nossas famílias, Senhor. E ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, queremos quebrantar os nossos corações e o nosso espírito diante do Senhor, compreendendo que somente o Senhor pode restaurar e trazer bênçãos sobre nossas vidas e sobre a nossa família, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor, nós rogamos a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor toca-nos, Senhor, que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor toque a nossa mente, Senhor, o nosso ser, para que sejamos por Ti, Senhor, transformados, Senhor, regenerados, Senhor, pela pregação da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, Senhor, e que o Senhor remova, Senhor, nossas máscaras, Senhor. Tudo aquilo que tem ofendido ao Senhor no nosso casamento, na nossa convivência em nosso lar, que o Senhor venha remover, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a governarmos o nosso lar com sabedoria e com humildade, Senhor. Que o Senhor ensine as esposas a se sujeitarem aos seus maridos como ao Senhor. Que o Senhor ajude os maridos, Senhor, a nós homens, a amarmos nossas esposas, Senhor, como Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Que o Senhor ajude aos pais, Senhor, a admoestar os seus filhos em Cristo Jesus, em toda a sabedoria, Senhor. Que o Senhor ajude os filhos a se submeterem com mansidão aos seus pais. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a cuidarmos do nosso lar e da nossa família, Senhor. E que o Senhor venha edificar, Senhor. Pois do que adianta construtores edificarem uma cidade se o Senhor não vigiar a cidade? Ó Deus, Senhor, guarda a nossa família, Senhor, sustenta nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a colocarmos a Tua palavra, Senhor, em prática. Senhor, nos ajude, Senhor, a entregarmos os nossos conflitos internos e ocultos ao Senhor. Senhor, trate-nos. Trate o nosso coração nesta manhã, Senhor. Trate, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor. Colocamos diante do Senhor todos os nossos anseios, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, nós entregamos a Ti, confiando que o Senhor é fiel e poderoso, Senhor. Senhor, toma a nossa família em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós rogamos e Te pedimos as bênçãos celestiais em Cristo Jesus sobre a nossa família, sobre o nosso casamento e sobre o nosso lar. Amém, ó Deus. Amém.